A aula de hoje é sobre alcadienos e alcinos. Então, o que vem a ser um alcadieno? São hidrocarbonetos de cadeias alifáticas que contêm duas duplas ligações. Nos alcenos, você só tem uma única dupla ligação. Já nos alcadienos, você tem que ter duas duplas ligações. Sua fórmula geral está aí, ó. CnH2n menos 2. E a sua nomenclatura, prefixo mais dieno. Temos aqui o primeiro exemplo. Então, nós temos uma cadeia aqui alifática com duas duplas ligações e uma cadeia normal. Então, não temos aqui ramificações. Então, nós vamos ler apenas a cadeia principal. Nesse caso aqui, eu sou obrigado a numerar da direita para a esquerda porque as duplas ligações estão localizadas mais para a direita. Então, carbono 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 4 carbonos, então prefixo para 4 carbonos, but. Tracinho. Eu tenho duas duplas, uma no carbono 1 e o carbono 2, então eu sempre boto a numeração menor, onde ela se inicia, que é o carbono 1, e a outra no carbono 2. Então eu vou colocar aqui, ó, 1,2 e o final lá da nossa regrinha de nomenclatura, que é o dieno. Então, eu boto dieno. O di significa que são duas duplas ligações, uma no carbono 1 e a outra no carbono 2. Vamos a ler o outro exemplo. Naquele caso ali, eu vou ter que numerar da esquerda para a direita, porque uma insaturação está localizada mais para a esquerda. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prefixo para 7 carbonos, hept. Tá aqui, ó, hept. Uma dupla ligação está no carbono 1 e a outra está no carbono 4. Então, vou colocar 1,4 tracinho de N. Simples assim, tá? O próximo exemplo, eu já tenho uma ramificação. Então, você vai ler as ramificações normalmente como você tenha aprendido aí para as outras funções, né? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho uma ramificação no carbono 4, que é o metil, com apenas um único carbono. Então, eu vou botar 4 metil. E agora eu vou ler a cadeia principal, porque não tem nem mais nenhuma ramificação para ler. Então, vamos lá. Para escrever também, né? Então, 6 é X. Eu tenho uma dupla no carbono 1 e a outra dupla no carbono 3. Então, eu boto 1,3 de N. Naquele caso ali, as duplas estão nos extremos da estrutura, mas a ramificação aqui está mais próxima da direita. Então, eu vou seguir, nesse caso aqui, da direita para a esquerda. Então, vou numerar os carbonos da cadeia principal da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma ramificação aqui com 2 carbonos, então vai ser o etil, né? Então vai ser 2 etil. E agora a minha cadeia principal é X, 1,5 de N. Preste atenção numa situação aqui. No caso aqui, se eu pego isso aqui como a cadeia principal, o maior encadeamento de carbono seria para baixo. Mas como eu tenho essa dupla ligação aqui, tem que conter as duas duplas ligações à cadeia principal, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a minha cadeia principal seria para baixo. Mas como eu tenho essa dupla ligação, então sou obrigado, né, a pegar de uma maneira reta. Tá? Com essa cadeia principal do jeito que a gente destacou aqui. E para finalizar as cadeias alifáticas, que são as cadeias abertas, temos os alcinos. O que vem a ser os alcinos? Os alcinos são hidrocarbonetos de cadeias alifáticas, né, de cadeias abertas,
que apresentam uma tripla ligação. Então, a regra de nomenclatura segue prefixo mais o ino, porque é um alcino. E a sua fórmula geral é a mesma dos alcadienos. Então, aqui temos 3 exemplos para a gente nomear essas estruturas. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 carbonos, et, mais o ino, porque ele é um alcino. Alcino ou alquino, hidrocarbonetos acetilênicos, também é a mesma denominação para esse tipo de subfunção dos hidrocarbonetos. Então, ino. Então, nós temos aqui o etino, tá? Cuidado para você não confundir com o final eno, que é dos alcenos. Nesse caso aqui, eu tenho uma ramificação. A insaturação está localizada mais para a direita, então eu vou numerar os carbonos da cadeia principal da direita para a esquerda. Então, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, tem aqui 3 metil. E agora eu vou ler a cadeia principal. Prefixo para 5, pente. Tracinho 1, ino, porque é um alcino. Então, o nome dessa estrutura é 2-metil-pente-1-ino. A outra estrutura, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho uma ramificação com 2 carbonos no carbono 4, que é o meu etil. Então, eu vou colocar 4 etil. E a cadeia principal com 7 carbonos, hept. Então, hept 2 ino. Então, nós terminamos aqui as subfunções dos hidrocarbonetos alifáticos. Na próxima oportunidade, veremos as cadeias, os hidrocarbonetos de cadeias alicíclicas.